Então, dia 21 de junho é o Dia Nacional da Asma Brônquica. Lembrar que a gente tem em torno de 20 milhões de pessoas no Brasil com asma brônquica. A asma é uma doença ainda que a grande maioria, 90% das pessoas não tratam a sua asma brônquica adequadamente, Fábio. E interessante é que a gente tem notado um aumento do número de mortes de asma brônquica. Tem aumentado em 30% o número de mortes por asma brônquica. Desculpa, 30% não, são 7 mortes por dia no Brasil, segundo os dados do DataSul, né? O que para nós pneumologistas morrer hoje em dia de asma brônquica para nós pode dizer uma palavra forte, mas é um absurdo pelos tratamentos que a gente tem. Então, 7 mortes por dia de asma brônquica, sendo que 30% dessas mortes são fora do hospital, são dentro do domicílio da pessoa ou são a caminho do hospital em busca de recurso. E eu estava vendo uma repórter hoje da Gaúcha de manhã cedo que Passo Fundo morreu 16 pessoas esse ano por problema respiratório. Sim. Agora está falando da asma. Me diz uma coisa, eu não sei bem qual é o termo técnico, mas morrer de asma, o que é a asma? O que é um problema de sufocar por falta de ar que não chega? Qual é o Exato. desdobramento da De uma maneira muito simples para os Sim. ouvintes entenderem, realmente é por falta de ar. Tu tem um broncoespasmo severo, ou seja, o teu bronco se contrai, né? E consequentemente isso vai aumentando esse broncoespasmo no passar dos minutos e a pessoa morre de broncoespasmo, de hipoxemia, ou seja, de falta de ar. Sufocada quase. Exatamente. Isso, a grande maioria, porque as pessoas não tratam. Hoje nós temos excelentes tratamentos com preços super acessíveis. Inclusive, nós temos medicamento na farmácia popular disponibilizada pelo SUS, que são os anti-inflamatórios esteroides. Ou seja, são os anti-inflamatórios à base de corticoide, mas em dose muito pequena. Mas é o tratamento da asma a nível mundial. O pilar principal da asma, Fábio e ouvintes, são os anti-inflamatórios esteroides. Nós não devemos tratar a asma a não ser com anti-inflamatório esteroide. Hoje nós tratamos junto as grandes combinações, são o anti-inflamatório esteroide com o broncodilatador de ação longa. Claro que nós já temos medicamentos modernos, que são os imunobiológicos, tem agora me fugiu o nome, o dupalizumab, omalizumab, que são para asma brônquica grave, mas que são a minoria dos casos, não são a maioria dos casos. A imensa maioria, nós tratamos asma com os anti-inflamatórios esteroides associado com os broncodilatadores de ação longa. O problema é que a grande maioria não trata. Né? E a gente já comentou uma vez isso aqui na rádio acústica, que o nosso pulmão atinge a sua maturidade, ou seja, ele atinge a sua plenitude por volta dos 22, 25 anos de idade. Então, se a gente pegar uma criança com asma brônquica e não tratar adequadamente, essa criança no futuro vai ter problema respiratório. Porque a asma dela ficou atuando, o processo inflamatório ficou atuando no brônquio dela durante essas 2 décadas sem um tratamento adequado. Isso a gente está falando de qualidade de vida, a gente não está falando do risco de realmente de óbito por não usar um tratamento que tem que ser feito diariamente. E eu fico imaginando que quem sofre de asma, que qualidade de vida ruim se não trata. Se não trata. Às vezes nós perguntamos para os pais dentro do consultório que cessam o tratamento. A gente pergunta, mas e se seu filho nascesse com diabetes mellitus tipo 1, insulino dependente? Ele ia estar fazendo a insulina hoje. E se seu filho tivesse um problema cardíaco e tivesse que fazer medicação? Ou se já fosse um hipertenso prévio, ia estar usando medicação. Por que cessa o medicamento da asma? Porque tem grandes estigmas ainda a respeito dos sprays, das bombinhas que fazem mal para o coração, que dilata o coração. Isso é mito. Mais uma vez a gente precisa deixar aqui para os ouvintes da rádio acústica que as bombinhas não fazem mal para o coração de maneira alguma. Não Ao tem risco contrário, absolutamente nenhum. outro dia tu trouxe uma informação aí sobre a questão de quem tem problema pulmonar por problema cardíaco. Inclusive falei com a doutora Mônica outro dia e eu comentei que tu tinha me trazido essa informação. E é um problema que se tu não trata bem o pulmão, tu tem um problema cardíaco. Exatamente.
né? Esse comentário foi feito para os pacientes com DPOC, que é bronquite e enfisema. A gente nota que os pacientes com exacerbação, aqueles pacientes que são enfisematosos, bronquíticos crônicos, em uma crise severa, esses pacientes têm uma chance de 2,5 vezes, quase 3 vezes de infartar nos primeiros 3 dias. Então, na realidade, os sprays protegem o coração, as bombinhas protegem os asmáticos, nós devemos de fazer uso. O que nós temos que entender que os broncodilatadores isolados, isso é contraindicado para asma, nós não devemos usar eles isolados, devemos usar apenas como resgate, apenas como um suporte nas crises. O tratamento diário, sem interrupção, sem a orientação do médico, são os anti-inflamatórios esteroides. Esse que é o tratamento fundamental. Asma pode dar tanta gente asma não tem nada a ver com frio, né? Não, ela pode ser desencadeada, ela pode ter uma exacerbação se a pessoa não está bem protegida do frio. Ela pode ter essas exacerbações, principalmente com mudança de temperatura. Não, eu digo assim, no Nordeste, no Sudeste, lugares que não tem frio intenso como o nosso, também tem gente com asma. Também tem gente com asma. E a asma pode ser desenvolvida por outros processos. Exatamente. Ela pode ser desencadeada, né? Esse é o Dr. Marcelo Malma aí, cara que cuida do nosso pulmão aí, minha gente. Então, dicas importantes para você que sabe de quem está com problema de asma, que não trata. Estamos trazendo aí nesse dia 21 de junho, que é o dia de relembrar, né? Ativar esse assunto. Dr. Marcelo, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, prazer te ter de volta das tuas férias aqui.